Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins e dessa vez você não está no meu escritório. A gente está na Praça do Ferreira, aqui em Fortaleza, no Ceará, e existe um motivo para isso. Porque foi aqui que eu passei um ano me fingindo de mendigo. Esse trabalho começou com um objetivo muito simples. Eu queria entender melhor como funcionavam as estruturas de mendicância, principalmente oriundo dos resultados pouco frutíferos dos trabalhos com moradores de rua que a gente desenvolvia aqui em Fortaleza, no Ceará. Como todo cristão, como pastor protestante batista, eu via a Praça do Ferreira trazer comida para os mendigos. Eu trazia os alunos do seminário, eu trazia pessoas que eu conhecia, nós gastávamos dinheiro, força, tempo e amor. Amor vindo alimentar pessoas que nós julgávamos com fome. Então, semanalmente, às vezes mensalmente, a gente estava aqui na praça trazendo comida. Eu comecei a ser confrontado com uma realidade que parecia muito estranha para mim. O fato de que a gente estava trazendo comida, vindo alimentar pessoas que não pareciam com fome, não pareciam estar precisando de ajuda, que não pareciam estar doentes ou doidas da cabeça. A gente começou a sentar para conversar com essas pessoas e as realidades que a gente encontrava nem sempre eram realidades que estavam de acordo com aquilo que a gente era ensinado nos livros, nas revistas, nas reportagens, nos programas dominicais. Foi aí que eu percebi que talvez o que a gente precisava era de um tempo ouvindo. Ao invés de vir falar aos mendigos, de vir apresentar alguma coisa aos moradores de rua, ao invés de vir para dar algo às pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente precisava de tempo de escuta, gastar mais tempo ouvindo e tentando entender o que estava acontecendo aqui. Por isso que a gente percebeu que talvez fosse bom ouvi-los a partir de dentro. Foi aí que veio a ideia de se vestir de mendigo, colocar uma roupa velha e sentar na Praça do Ferreira a fim de ouvir aquilo que acontecia à nossa volta sem a gente parecer um risco ou um outsider. Foi aí que surgiu a pesquisa que deu origem ao livro que saiu pela Record, A Máfia dos Mendigos, Como a Caridade Aumenta a Miséria. Para mim foi realmente muito chocante parar para perceber que as realidades da rua são muito mais complexas do que aquelas que a gente muitas vezes presume. Eu sentei com algum cara para ouvi-lo acerca de como é que ele foi parar nessa situação e ele me disse, não, eu tô aqui porque eu gosto de estar no meio do mundo, eu tenho uma casa ali na Praia do Futuro, mas eu venho para cá porque aqui dão comida e aqui as pessoas me alimentam. Eu sentei com outro jovem, 16 anos, ele não tinha nenhum dos dentes da frente. Ele me disse, não, eu tô aqui porque o meu pai quer me obrigar a trabalhar com ele, na empresa dele lá, com um carro, e eu não quero trabalhar, eu gosto de estar aqui, por isso eu vim pra rua. Eu sentei com um rapaz, estava comendo um sanduíche, ele falou, não, eu tô aqui porque meu irmão brigou com a minha mãe e para não matar a minha mãe, eu vim aqui pra rua, porque eu não queria entrar em confusão familiar e eu ia acabar brigando com os dois e acabar morrendo todo mundo, e por isso eu vim morar na Praça do Ferreira. Sentei com o senhor, ele estava entre um gole e outro de cachaça, comentando sobre como a esposa dele tinha falecido. E ele chorava, meu Deus, ela era tão boa, ela era tão boa. E enquanto chorava, entre um soluço do choro, entre um gole da cachaça, ele perguntava para Deus por que é que a esposa dele tinha morrido e como é que ele, perdendo a sanidade, foi parar ali naquela situação de rua. Infelizmente, o que tem acontecido muito é que a gente tem fracassado no estabelecimento de uma caridade que realmente seja eficiente na vida do miserável. A gente tem feito um tipo de caridade que é irrestrita e impessoal, ou seja, ela tem se esforçado por ajudar, não importa quem, sem ver quem, aí sem se relacionar com ninguém. A gente acaba fazendo um trabalho de engajamento muito miserável na vida daquele que está em situação de vulnerabilidade. Os homens na rua não são homens que estão realmente sempre com fome, sempre doentes, sempre necessitados de coisas básicas para continuarem vivendo. A gente criou uma cultura de caridade tão abundante, e isso é uma coisa maravilhosa, que faz com que vários homens, mesmo saudáveis, mesmo vivendo vidas que poderiam ser consideradas normais, se sentem até afagados à vida mendicante. Nesse tempo que eu passei pesquisando na rua, eu encontrei não poucas pessoas que poderiam não estar na rua se assim quisessem, que estavam na rua porque fizeram um cálculo, e esse cálculo fez com que elas percebessem que a vida mendicante era muito mais confortável do que a vida doméstica, do que viver com uma casa. Mas várias pessoas que eu pude conhecer nesse período de pesquisa na rua eram pessoas que possuíam casa para morar. Pessoas que tinham casas alugadas, pessoas que possuíam casa própria, mas que preferiam estar na rua por uma série de fatores. Fossem fatores de sociabilidade, fosse a comida que é entregue gratuitamente todas as noites, todas as tardes, todas as manhãs, a comida está presente o tempo inteiro na rua.
Várias pesquisas acadêmicas têm dito que ninguém passa realmente fome na rua. Você não tem segurança nutricional, você não pode escolher bem o que comer, mas fome de fato, é uma realidade de outras circunstâncias de miséria. Não da circunstância de um mendigo de uma grande cidade. Não da circunstância de uma pessoa que dorme na rua, numa grande praça, num grande centro urbano. Homens vão para a rua pelos mais variados motivos. Os homens param dormindo num calçadão, seja porque são vítimas, seja porque foram vitimadas, seja porque vitimaram, seja porque se tornaram vilãs, sejam vilãs da vida dos outros, sejam vilãs da própria vida. A realidade é que os homens na rua são complexos. Existem grupos de vulnerabilidade que podem ser identificados com muita facilidade, sejam mulheres, sejam crianças, sejam idosos, sejam doentes. Mas a verdade é que em volta daqueles em miséria existem parasitas da miséria, que tomam conta do nosso esforço de caridade, roubam para si recursos que poderiam chegar naqueles que estão realmente passando fome. E a gente acaba dando a esses homens aquilo que eles mais querem, que é dinheiro, que é comida sem engajamento. Eles querem os nossos recursos sem prestar contas em nenhum nível. E esses homens, esses parasitas da miséria, entenderam que é isso que a gente quer também. A gente não quer prestar contas, a gente não quer relacionamento, a gente não quer voltar no outro dia. Tudo que a gente quer é entretenimento moral. Tudo que a gente quer é o benefício pessoal de fazer algo por alguém. O que a gente quer é o senso de estar mais próximo de Deus através de dar algum dinheiro, alguma esmola a alguém que talvez esteja por baixo na vida, quando na verdade o que a gente está fazendo é usar o pobre, é usar o miserável ao nosso benefício. É pegar pessoas em situações das mais difíceis e usá-las para o nosso consolo moral, para o nosso consolo espiritual, e isso certamente não está ajudando os homens em miséria. Qual é a grande miséria dessas pessoas de fato? É a miséria daquilo que elas tiveram que abrir mão como indivíduos, como seres humanos, para poder viver a vida na rua. Para você poder vir para uma praça dessa e se sentir confortável, você tem que abrir mão de muitas coisas, de sensos de privacidade, de pessoalidade, de segurança, de propósito, de conquista, de progresso, de valor. Muitas dessas pessoas acabaram se acostumando a estarem recebendo de forma paternalista a partir dos outros como pessoas subhumanas, pessoas que não podem conquistar e nem merecer nada e que nesse processo acabaram se enfraquecendo como indivíduos. Essas pessoas precisam de alguém não que lhes dê dinheiro, mas de alguém que lhes dê humanidade, tempo, engajamento e que tente ler o que é que está acontecendo na vida delas. Muitas dessas pessoas entenderam que nós não queremos nos engajar com elas. E porque não queremos nos engajar, elas podem contar qualquer história. Podem mentir sobre o passado, podem tentar ludibriar-nos de alguma maneira para que nós possamos nos condoer e dar recursos para aqueles que não precisam de mais sopa, não precisam de mais comida, mas que precisavam de alguém que parasse de lhes sustentar a preguiça e a miséria. Qual é o problema da nossa caridade no fim das contas? O problema é que a gente virou especialista em dar alívio. Tudo que a gente faz é aliviar pessoas. Alguém chega para mim com fome e eu não vou dar para ela um curso profissionalizante, eu vou dar para ela comida. Se alguém chega para mim sangrando, o que ela precisa é que eu estanque aquele sangramento e não que eu dê um grande curso sobre segurança no trabalho. Pessoas muitas vezes estão em situações de necessidade de alívio. Elas têm que ser aliviadas de um problema imediato. É isso que a gente faz com a fome, é isso que a gente faz com a doença. As pessoas precisam ser ajudadas. Se alguém chega faminto, ela precisa de um prato de comida, claro, óbvio. Mas o que acontece depois que o mendigo come? O que acontece depois que a gente dá a comida? O que vem depois? E se esses mendigos já estão alimentados, o que a gente pode fazer para aperfeiçoá-los à vida comum, para desenvolvê-los, para reabilitá-los? É isso que poucas pessoas estão fazendo, que poucas ONGs, poucas missões, poucos grupos de igrejas têm se desenvolvido para fornecer às pessoas. Nós somos rápidos em dar alívio, temos enchido as praças e as ruas de alívio, mas o que tem faltado é reabilitação e desenvolvimento. Tempo com as pessoas para reabilitá-las à vida comum, a ajudá-las a sair das drogas, a levá-las para algum novo ambiente de sociabilidade, para levá-las para casa ou para alguma clínica, para que elas sejam tratadas e reabilitadas à vida. Então, desenvolvidas, ensinadas, instruídas, transformadas, não simplesmente na sua vida financeira, através de uma distribuição direta de renda com o dinheiro que eu tiro do bolso e dou para o mendigo, mas através de um relacionamento direto com a vida dele, de ouvi-lo, de entendê-lo, de compreender as vicissitudes das teias de significado que entram no indivíduo e que saem no seu relacionamento social. Entendê-los e então servi-los com amor e com tempo. É triste que muitas vezes esse nosso esforço de tentar ajudar os verdadeiramente miseráveis, porque eles existem, eles estão na rua, acaba sendo drenado
por parasitas da miséria. Pessoas que poderiam muito bem não estar na rua, mas que estão aproveitando da nossa boa vontade desengajada e simplesmente sendo alimentados desse processo. Os nossos recursos, os nossos bens, o nosso dinheiro, aquele tempo que eu estava dedicando à rua, era um tempo que estava sendo muito mal gasto. O nosso dinheiro estava sendo mal alocado, o nosso amor estava sendo mal distribuído, porque na tentativa de ajudar todo mundo sem tanto engajamento, a gente estava com o nosso recurso ou alimentando ou embebedando a criança, ou sustentando alguém com fome ou sustentando alguém na fissura de crack. E você não sabe qual é a realidade das pessoas se você não se engajar na vida delas. Se nós não nos engajarmos em fornecer desenvolvimento, se nós não nos esforçarmos em dar reabilitação, a gente vai continuar dando alívio. E dar alívio a alguém já aliviado é fazer por ele algo que ele poderia fazer por si mesmo. Dar a comida na mão do mendigo é simplesmente tirar dele a capacidade de crescer, se desenvolver e de se tornar alguém que pode conquistar as suas coisas. Como alguém fingindo, por algum nível, ser mendigo, tentando se misturar com as pessoas na rua, muitas vezes tomei sopas que neguei. Uma vez, especificamente, um homem chegou para mim e perguntou se eu queria aquele caldo. Eu disse que não, ele insistiu, eu disse que não, ele insistiu, eu disse que não. Então ele saiu por uns 30 segundos e voltou com o caldo na mão. Ele pegou a minha mão que estava sobre a minha coxa, ele levou ao copo e ele enlaçou a sua mão em volta dos meus dedos e então levou a minha mão com o copo até a minha boca, tentando me convencer a tomar aquele caldo. Esse processo todo é um processo paternalista. Esse processo que a gente tem desenvolvido é um processo de ensinar as pessoas em vulnerabilidade a continuarem vulneráveis, a continuarem só recebendo e a nunca conquistarem, crescerem, progredirem em nada. Quando a gente só dá alívio e nada além de alívio, a gente não consegue transformar os homens para uma vida superior àquilo que eles estão vivendo. A gente acaba ajudando a que as pessoas permaneçam na rua. A gente acaba criando novos mendigos. A gente acaba piorando a vida daqueles que a gente pretensamente tenta ajudar. Essas pessoas precisam da sua ajuda, não simplesmente porque precisam de comida, mas precisam de pessoas que lhes restaurem os relacionamentos humanos em um nível que apenas vida dedicada a elas pode dar. Se nós não estivermos dispostos a dar a nossa vida, gastar o nosso tempo com pessoas na rua, a gente nunca vai fazer realmente a diferença com aqueles que estão na miséria de verdade. Como é que a nossa caridade, então, pode ajudar pessoas sofrendo de miséria na alma? Pessoas que estão na praça porque estão juradas de morte. Pessoas que vieram para a Praça do Ferreira e vieram dormir em qualquer rua de grandes cidades do Brasil porque os seus relacionamentos familiares foram destruídos. Muitas pessoas vêm para a rua por causa de traições e adultérios que sofreram ou praticaram, juradas de morte ou perseguidas porque mataram alguém. A rua não é um ambiente que recebe pessoas muito parecidas. As pessoas que aqui estão, o estão por causa de circunstâncias as mais distintas e variadas. Se nós não tentarmos ouvi-las, como é que nós podemos responder às realidades que elas realmente vivem? Se a gente pressupõe como é que é a vida na rua e a gente tem respostas muito fáceis nos CEAs, nos DCEs das universidades, a gente tem muitos especialistas que se tornaram inteligentes em construir gráficos de pizza, mas que há muito tempo não sentam para ouvir a realidade da miséria e que quando olham para o mendigo não conseguem ver nada além daquilo que eles projetam no morador de rua. Como é que nós podemos responder a essas realidades se a gente não parar para ouvir? Se a gente não fizer uma teologia pública que realmente envolva tempo de escuta e construir teologia no chão da praça. Como é que a gente pode responder às realidades que nos rodeiam se a gente não estiver disposto a fazer reconhecimento de campo? Aquilo que os missionários sempre fazem quando vão para outras culturas, a fim de entender as realidades para as quais eles vão pregar. Se a gente não parar para ouvir e reconhecer o campo da nossa própria cidade e as pessoas que estão à nossa volta. O reconhecimento de campo, a pausa para ouvir, a antropologia, a etnografia, tentar entender as teias de significado. É nada mais do que uma aplicação do amor cristão, de entender que o outro não é simplesmente aquilo que eu acho que ele é, mas entender que o outro é alguém criado à imagem de Deus, que eu preciso entender e compreender se eu quiser dar a ele algo que seja útil e bem relacionado com suas necessidades. O mendigo é um indivíduo, o morador de rua é um ser humano, pessoas em vulnerabilidade possuem suas particularidades e vieram para a rua pelos mais variados motivos. Sejam porque os pais não querem aceitar as drogas, seja porque eles brigaram com as irmãs, seja porque a casa é quente, seja porque elas foram abandonadas por maridos cafajestes que as deixaram grávidas e desempregadas, seja o homem que perdeu a esposa, se atirou ao poste com o carro em alta velocidade e saiu do hospital com vergonha de olhar para a família.
seja o jovem que simplesmente gosta de estar no meio do mundo. Essas realidades que a gente conhece muitas vezes são realidades que estão à nossa volta e que a gente ignora. O homem na praça pode ser culpado, pode ser inocente, ele pode ser vilão, ele pode ser herói. A moça que empurra o carrinho pode ter ali dentro livros que ela mesma escreveu. Existem mendigos por formação universitária, pessoas que viveram vidas normais até os 70, até os 60 anos e só então foram parar na rua. Nós podemos ser os homens na rua e quando paramos para ouvi-los, nós percebemos as semelhanças entre eles e nós e entendemos que nós somos muito mais mendigos do que nós imaginamos. Também somos mendigos de humanidade, também somos mendigos de relacionamentos, também somos mendigos de atenção, também somos mendigos de vários fatores humanos que nos prejudicam e que podem algum dia nos fazer parar num banco de uma praça, como muitas pessoas passaram, como muitas pessoas boas passam e que nós deveríamos, já que estamos em uma situação financeiramente mais tranquila, já que estamos em uma situação humana comum, ir até elas para entendê-las e auxiliá-las de uma forma que nós muitas vezes não estamos fazendo. A rua não precisa de mais sopa, os mendigos não precisam de mais cachorro-quente, o que as pessoas em miséria precisam é de pessoas que se engajem, se relacionem e ofertem tempo. É o seu tempo, é a sua vida, é o seu interesse, é o seu amor, é a sua escuta, é o seu olhar que vai ser mão de obra de fato para auxiliar essas pessoas a mudarem de vida e se tornarem alguém diferente. Isso custa caro, isso tem um preço. Isso pode tirar algo de nós. Existem muitas histórias de sucesso, mas também muitas histórias de desgraça, de pessoas tentando ajudar os miseráveis. Mas o preço que é pago nesse processo sempre vale a pena se nós fazemos, entendendo que nessa grande comunidade humana o amor deve nos guiar e o serviço àqueles em situações mais difíceis deve ser algo que jorra do coração da igreja cristã e de pessoas que se veem dentro dessa grande comunidade que é a raça humana. Íngreme e perigosa, a estrada entre Jerusalém e Jericó era conhecida como Via Sangrenta. O motivo é porque várias pessoas faziam emboscadas ali. Homens se fingiam de doentes a fim de atrair pessoas bondosas para arapucas, para armadilhas. Jesus contou uma história acerca de um homem caído nessa estrada, que vários líderes religiosos e pessoas de boa índole judaica fugiam e passavam ao largo, até que parece um samaritano. Os samaritanos eram povos excluídos da convivência judaica normal por serem povos mistos. E esse samaritano, que geralmente era brigado etnicamente com os judeus e vice-versa, para socorrer aquele homem. Ele não dá algum dinheiro, ele simplesmente não dá uma esmola, mas ele pega alguém ferido e ele leva com ele para uma estalagem. Ele paga para que cuidem daquele homem e quando ele retorna de viagem, o que ele faz é pagar as necessidades, as custas e tudo mais que fosse necessário para que aquele homem fosse ajudado e curado. Encontrar alguém caído na estrada não cobra de nós simplesmente algum dinheiro ou algum recurso que é transferido diretamente àquele em miséria. A gente não dá uma esmola para despachar aquele em dificuldade. O homem caído na estrada cobra de nós engajamento. Que a gente assuma riscos e se relacione com pessoas que muitas vezes podem sim estar simplesmente tentando se aproveitar de nossa boa vontade, mas a gente só vai saber se a gente se relacionar com elas. O primeiro versículo do Salmo 41 diz que é bem-aventurado aquele que se engaja, que dá atenção ao pobre. A tradição judaica não se contentava que a gente simplesmente desse algum recurso para a pessoa em necessidade, mas a gente tinha que dar atenção, que se relacionar, que gastar tempo para que a pessoa pudesse ser transformada através do nosso relacionamento. O profeta Isaías diz que se com renúncia própria nós satisfizermos os anseios dos aflitos, aí sim a nossa luz vai brilhar sobre o mundo. O que é que tem custado a nós, os homens na rua? O que é que tem custado a nós o engajamento com as pessoas em miséria? Qual é o preço que a gente tem pago? É R$5, um sinal? É algumas moedas para o homem pedindo alguns recursos? Ou a gente tem dado atenção? O homem na rua tem que custar alguma coisa para nós. Tem que custar engajamento, tem que custar tempo, tem que custar dinheiro sim, mas tem que custar uma entrega de vida. Porque é só assim a gente pode ajudar a sarar misérias que muitas vezes não são financeiras, mas são humanas. Porque se a verdadeira miséria muitas vezes é uma miséria de humanidade, é só através de engajarmos a nossa vida com outras vidas é que a gente pode fazer alguma coisa de relevante para vencer a verdadeira pobreza.